quando Jesus está saindo, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado no caminho, mendigando. Não estava desocupado, não. Estava mendigando. Mas soube estabelecer uma escala de valores que alguns de nós temos perdido. O que pode esperar e o que não pode esperar. E o texto diz que ele ouviu que Jesus estava passando. Eu vou repetir porque você não entendeu. Ele ouviu que Jesus estava passando, porque ele estava ocupado, mas não estava distraído. E quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele esbugalhou os olhos e tentou enxergar. Foi assim? Não. Todas as vezes que você tentar usar o que você não tem, ou tentar ser o que você não é, para atingir um objetivo, esse objetivo não será atingido. Jesus não espera que você seja o que você não é, nem que você use o que você não tem. Jesus só espera que você rompe com as desculpas e comece a usar o que você tem para provocar o milagre que você espera. Uma coisa ele tinha, o quê? Capacidade de clamar. Então ele levantou a voz e começou a dizer: Jesus... Não, vocês estão perdendo para o Bartimeu. Vamos de novo. 1, 2, 3. Jesus. Ficou tão lindo que vale a pena repetir. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus tem uma multidão com ele. Mas Jesus não perdeu a capacidade de valorizar os indivíduos. Gente, você imagina o desespero de um médico se ele chegasse hoje aqui e descobrisse que todos nós estamos na sala de espera dele. Quero dizer para você que Jesus viu essa multidão hoje aqui, não se desesperou, não está pensando: será que dá tempo de eu resolver isso até o culto acabar? Glória. E nem vai tratar como pacote ninguém aqui. Oh, glória! Em Lucas capítulo 18, Jesus estava em uma sinagoga pregando num sábado de manhã, quando uma mulher encurvada entrou. Ela frequentava aquele espaço religioso há algum tempo, ela estava 18 anos encurvada, mas o texto sagrado diz assim: Jesus viu aquela mulher. Quando o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um clamor com conteúdo. Posso explicar? As escrituras falam normalmente de oração acompanhada. Oração não pode andar sozinha. É oração e fervor, é oração e vigilância, é oração e ação de graças. Ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesta hora, se ele está aqui na Devec Recreio, a igreja grita junto: tem misericórdia mesmo, não é verdade? Você vê que os irmãos vão contando as bênçãos, a gente vai ficando feliz. Teve uma hora que contou a bênção da irmã da sobrancelha, que abriu, né, o ambiente aí para cuidar de sobrancelhas. E aí aconteceu uma coisa que eu estava esperando colocar a fotinha da irmã, né, o vídeo, que era isso que eu queria. Eu falei: meu irmão, Deus não vai tocar em ninguém para botar a foto de quem está falando. Aí eu olhei para a irmã, fiquei toda felizinha, parece até que é minha prima, minha sobrinha. Meus primos estão ali, inclusive a Débora, o Rodrigo, a Vitória, né, os cunhados que eu herdei do Eduardo, o Elcio e a Elaine. Pois é, parecia que era minha família que estava recebendo a bênção aqui. Irmão, a igreja é uma coisa linda, irmãos. A gente fica feliz junto. Só que o texto sagrado diz que quando este indivíduo começa a gritar, olha aí, muitos o repreendiam. Para.
noção? Você está diante da chance da tua vida de receber graça e misericórdia. E quem te vê sofrer todo dia, ao invés de celebrar esse momento, ou no mínimo te ajudar nele, começa a te repreender para você se calar. Eu escrevi porque eu não podia esquecer de dizer isso para você, tá? Para você entender. Pessoas com emoções indisciplinadas podem fazer coisas cruéis. Então se prepare para você não chocar nem parar por causa delas. Aquele pessoal não estava legal. Não estava bem. E a pessoa que não está bem, com um dedinho de desequilíbrio e mais um dedinho de demônio, meu irmão. Campanha para quê? Oração para quê? Cadê Deus que não fez? Você não está vendo acontecer nada. As pessoas conseguem ser cruéis. E outra coisa, havia um motivo político para aquilo, eu explico. Jerusalém estava sob o domínio de Roma. Roma não intervia nas questões religiosas até que não pudesse, de alguma maneira, a partir dessas questões, se formar uma revolução. Então, como era o trato ali, entre aspas? Você tem um mestre, siga-o. Você tem um professor, um profeta, um filósofo, siga-o. Mas não grite. Não podia gritar. A multidão que acompanha Jesus, as pessoas que estão com Jesus, não estão acostumadas a gritar. Sabe quando elas gritaram? Quando houve uma tentativa política. Quando Jesus entra em Jerusalém na semana da Páscoa, eles começam a gritar: Hosanas, aquele que vem em nome do Senhor. Lembram disso? Fora esse momento, não há isso. Por quê? Porque os soldados vinham, interpelavam e mandavam parar. Porque eles temiam que a partir dos gritos se formasse um alvoroço e a partir do alvoroço, uma rebelião. Então, quando o cego grita, tem gente que não quer que ele grite, porque não quer que ele seja abençoado. Mas tem gente que não quer que ele grite, porque teme o que vão pensar sobre ele. Agora vem comigo aqui. Você acha que um camarada que está na beira de uma estrada, cego, mendigando, se preocupa com o que vão pensar dele? Meu irmão, tem coisinha que está ocupando a tua mente porque a tua necessidade está pouca. Quando você se vê diante de um desafio onde é só Jesus e Jesus, se olham para você, estão olhando para mim achando que eu estou fanático. E daí? Souberam que eu agora estou na DEVEC, a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, ainda pudesse arrancar a Assembleia de Deus e ficar só Vitória em Cristo, vão pensar que eu virei beato, vão pensar que eu sou pentecostal, vão pensar que eu estou gritando em línguas estranhas. E daí? Quem te levantou desse lugar de desonra? Ninguém. Quem curou a tua visão? Ninguém. Quem te socorreu? Ninguém. Quem interviu nos dramas da tua casa? Ninguém. Quem te ajudou nas tuas angústias? Ninguém. Quem repreendeu os demônios que te assolavam na madrugada? Ninguém. Aponte para alguém que você conhece o nome, grita o nome dessa pessoa. Irmão, clama que Deus garante. Clama, 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 clama. Estão me chamando de louco, clama. Estão me chamando de exagerado, clama. Estão me chamando de fanático, clama. Eu tenho uma pergunta para DEVEC Recreio. O que você vai fazer com essa oposição? O que você vai fazer? O que nós fazemos quando as contrariedades chegam? Porque elas chegam. Se não chegou para você ainda, meu irmão, vai chegar. Porque tem dia que eu tenho que distribuir senha. Calma, senha. Há um comentarista bíblico, Joseph Carril, que diz: a intensidade do clamor a Deus é diretamente proporcional ao peso do fardo que nós carregamos. Sabe o que Joseph quer dizer? Quem sabe da sua vida é você. É isso. Não tem aqueles irmãos exagerados que a gente olha e fala: meu irmão, até a gente que é crente, a gente fica meio angustiado. Está passando. Não está passando. Quem sabe o que ele está passando é ele. Por isso que quando disseram para o cego: para,
O texto sagrado diz. Mas ele clamava cada vez mais. Eu vou repetir. Mas ele clamava cada vez mais. Mas ele clamava cada vez mais. Eu tenho uma palavra profética para a igreja. Já tem gente que levantou a mão, crente é bom demais. Eu tenho uma palavra profética para a igreja. Essa oposição que você está vivendo vai te levar para o nível do mais. Esta oposição que você está vivendo vai fazer subir o nível do teu clamor, da tua adoração, da tua oração, da tua santificação. Posso entregar o que Deus está fazendo queimar no meu peito? Você vai orar mais, vai jejuar mais, vai discipular mais, vai pregar mais, vai ofertar mais, vai congregar mais, vai guerrear mais. Vai chegar um tempo na tua vida que o diabo vai se arrepender de ter tentado parar você. Vou repetir. Vai chegar um tempo na tua vida que o diabo vai se arrepender de ter tentado parar você. Vou repetir. Vai chegar um tempo na tua vida que o diabo vai se arrepender de ter tentado parar você. Isso vai virar impulso. Isso vai virar ousadia. Essa pressão vai virar poder. Se você para, Jesus passa. Mas se você não para, Jesus para. Eu vou repetir. Se você para, Jesus passa. Mas se você não para, Jesus para. Versículo 49 diz Jesus parando. É um dos desafios de cada autêntico ministro de Cristo Jesus conseguir parar para ouvir alguém. Porque é puxado, né, gente? Mas Jesus parou. E aí aconteceu o que a gente espera. A gente não é vingativo, né, irmãos? Aleluia. Você está aí, Luciane? Te vi, não. Até a sogra, viu? Vai ter primo, sobrinho. Era para sentar ali. Não está vendo que a família toda sentou ali? Está fazendo o que aí? Olha para mim. Existem momentos da nossa vida que a nossa mente sente desejo de vingança. Porque a gente é normal, né? Mas a gente segura e fala, não, sai. O que a gente tem que almejar é viver o que o cego viveu, gente. Precisa que o outro caia duro, não. Aleluia. Basta, também não vou ser falsa boazinha, não. Basta, isso basta para mim. Que ele ouça Jesus mandando me chamar. Segure na mão de alguém que Jesus colocou do teu lado e dê essa notícia a ele. Ouvirão Jesus mandando te chamar. Ouvirão Jesus mandando te chamar. Jesus parando disse que o chamassem. Mandou quem chamar? Não sei. Não sei se foi um discípulo, se foi um integrante da multidão, se foi alguém que estava reclamando. Uma coisa eu sei, quem Jesus mandou chamar tinha uma vivência com o universo de Jesus. E eu vou te mostrar no texto. Porque quando ele vai chamar, ele usa uma palavra que quem usava sempre para chamar alguém que estava desmotivado, triste, cabisbaixo, era Jesus. Quem foi chamar disse assim: tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. Esse indivíduo conhecia a técnica de Jesus, a pedagogia de Jesus, a disciplina de Jesus, porque Jesus sempre que via alguém assim, Jesus antes de fazer um milagre, Jesus dizia assim: tem bom ânimo. Há um correspondente para esta frase que indica o seguinte:
vai ficar tudo bem. Eu vou repetir para você que está orando por alguém, vai ficar tudo bem. Ele está ouvindo Jesus ao lado dele dizendo: oi, eu estou aqui. Ele está recebendo o quê? Uma mensagem de Jesus. A mensagem foi: tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. Com qual prontidão atendemos ao chamado de Cristo? Como reagimos diante da mensagem que Ele nos envia? Quem era o mensageiro? A gente precisa compreender isso, gente. Quem era o mensageiro? Sei lá. Mas de quem era a mensagem? Eu quero dizer para você que não cabe indiferença diante de uma mensagem de Jesus. Posso falar? Faz assim. Se um só fizer assim também, eu ganhei na maioria. Então, vou falar. Às vezes a gente tem um discurso prontinho. A gente diz assim: não, mas eu sou assim. Entendeu? Pastor Bruno trouxe a palavra tremenda aqui, das covas, da água, da oferta. Mas eu sou assim. Eu não sinto de falar nada, fazer nada, aplaudir, levantar a mão e nada. Eu sou assim. Então. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Vou ter que falar, né? Ser sincera com você. Não dá para continuar sendo assim, entendeu? Você vai ter que mudar. Porque não dá liga, entendeu? Não pega bem, não fica legal. Porque o mensageiro pode ser uma pessoa simpática, não simpática, você gosta, não gosta, mas a mensagem exige que você tenha alguma reação. Chore, ria, ajoelhe, levante a mão, qualquer coisa. Só não dá para ficar indiferente diante da mensagem. E você também precisa entender que isso não é sobre o mensageiro. Vocês são maravilhosos, vocês já glorificaram, já aplaudiram, já levantaram a mão, já pediram para colocar a mão, já pediram para chamar, vocês fizeram tudo bonitinho, está ótimo. Mas eu prego praticamente todos os dias, quando eu não estou pregando fora, eu estou pregando na igreja onde eu congrego, então, uma vez ou outra só que eu não estou pregando. Eu estou acostumada com públicos. E às vezes eu olho para a cara de alguns, de coração, gente, ninguém aqui está assim. Estou falando de verdade, não é... Porque é bom falar, né? Para ninguém ficar setado. Não está, não. Aqui é uma gente tranquila. Mas, às vezes, eu olho e a pessoa está me olhando assim, ó. Eu leio que a coisa é mais ou menos assim. Não vou dar um glória para essa gordinha. Irmão, a pessoa não entende. Mas não é eu, rapaz. É quem mandou a mensagem. Eu não sei se você já passou por uma luta que eu passei. Deixa eu contar uma luta para você. Eu fui num culto, quando eu cheguei lá, a pessoa que ia pregar era alguém que eu estava atravessada com a pessoa. Já ficou atravessado com alguém? Não. Está todo mundo no céu. Eu atravessada com a pessoa. Aí eu fiz o meu plano. Falei, vou ficar com uma cara assim. E não vou dizer um glória. Olha como o pregador precisa pregar para ele, né? Não vou dizer glória. Vou ficar com a minha cara assim, ó, porque eu tô chateada. Meu irmão, sabe como eu terminei a pregação? Mas chorando igual bezerro. Por quê? Porque o mensageiro, ele fica desse tamanhozinho diante da mensagem. A mensagem é muito maior do que ele. Jesus mandou uma mensagem. O cego não sabia quem era o mensageiro, mas sabia de quem era a mensagem. Então ele fez o que eu preciso fazer hoje. O texto diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Eu te pergunto, ele já estava curado? Ele já estava curado? Sabe o que é bom num culto como esse?
Tem gente que ainda vai esperar uns 15 dias para a vitória chegar, entendeu? Olha, porque eu botei lá embaixo, viu? Tem gente que vai esperar ainda uns 15 dias para a vitória chegar. Mas você já vai viver hoje a alegria da antecipação. O ambiente que Jesus está promove a alegria da antecipação. Ainda não está acontecendo, mas já está acontecendo. Pegou a capa e foi ter com Jesus. Ele não dobrou a capa. Vamos dizer isso bem alto. 1, 2, 3, ele não dobrou a capa. Vamos lá? 1, 2, 3. Agora no 3 você vai dizer assim: e nem pediu para alguém cuidar, tá bom? 1, 2, 3. Agora eu vou te explicar, para você não ficar chateado com a sua mãe, que veio para Jesus, com seu pai, com seus irmãos. Talvez você esteja visitando aqui e sua família esteja, né, sendo evangelizada e se converteu e já batizou 10 aqui, vai batizar mais 15 esse ano ainda. Para você se preparar. Sua vida vai mudar radicalmente, entendeu? Querendo você ou não, já está mudando, porque tua família mudou. Está apertado para você. Tu vai ser crente, não vai demorar muito. Ele não dobrou a peça e nem pediu para alguém cuidar. Aí eu escrevi, porque eu não podia deixar de contar isso para vocês. Não espere certas coisinhas de quem está vivendo um real encontro com Jesus. Não é que a pessoa vai ficar relaxada, não, sabe? Mas as coisas pequenas vão perder o valor. Você lembra aquele drama, né, na sua família, quando fulano de tal fez festa e não me convidou a chorar? Não vai chorar mais. Porque tem tanto culto que ela até agradece. Graças a Deus, porque esse dia vai ter negócio com as mulheres. Graças a Deus, porque dessa vez eu vou... As realidades vão mudando. E agora, falando muito sério, Jesus vai enchendo a gente. Vai enchendo a gente. Antes você tinha que dar uma volta ao mundo para contar para o seu pai que arranhou o carro. A volta ao mundo. Hoje você fala: pai, arranhei o carro. Aí ele fala: arranhou o carro. Está vivo, né, meu filho? Que livramento. Aí você fala: não é possível. Porque a presença... Gente, eu estou dizendo para você que algumas coisas vão diminuir. Porque tem coisa que rouba a nossa paz, rouba o nosso tempo, rouba a nossa alegria, desestrutura a nossa família, faz a gente perder a vontade de estar perto de quem a gente ama. Mas quando a gente começar a encostar mais pertinho de Jesus, certas coisas vão começar a perder sentido, perder valor. Eu lá quero saber quem vai olhar a minha capa. Eu estou indo encontrar com Jesus. Levante sua mão mais alto que você puder e grite assim: quando esse culto terminar, eu não precisarei de capa alguma. Aleluia! Deixa eu contar uma coisa para você sobre a capa, que se você já me ouviu pregar, você já sabe. Mas deixa os irmãos que não sabem saber, tá bom? Essa capa tinha uma função. Essa capa durante o dia ficava aberta. E as pessoas que passavam jogavam ali, né, a esmola para aquele cego. No final do dia ele recolhia. E aquela capa servia para cobri-lo, para abrigá-lo, né, ao entardecer. Então essa capa ela tem duas funcionalidades primordiais, digamos assim. Lugar para que a esmola seja colocada e aquecer, proteger. Então a capa aberta, muita atenção, é o lugar da provisão. A capa sobre ele é o lugar da proteção. Ele está sentado e alguém diz assim: ó, Jesus mandou te chamar. Ele pega a capa e joga fora. Você sabe o que ele está dizendo? A partir de agora, a minha provisão vem dele. A partir de agora, a minha proteção vem dele.
para esse crente não esquecer nunca mais na vida dele, grita para ele assim: meu irmão, tua provisão vem de Jesus. Meu irmão, tua provisão vem de Jesus. Tua provisão vem daquele que te encontrou caído na beira do caminho e chamou teu nome. Quem provê na tua vida é Ele. Quem cuida de você é Ele. Quem coloca comida na tua mesa é Ele. Quem te dá força para trabalhar é Ele. Quem confirma as oportunidades e os contratos é Ele. Quem passa contigo nas licitações é Ele. É Ele. É Ele. E outra coisa, perdoe quem não fez por você o que você queria. Porque na maioria das vezes, eu vou te explicar, quem não deixou a pessoa fazer por você, foi ele. Posso provar para você? Quando Abraão lutou ao lado dos reis de Sodoma para salvamento de Ló, que estava sequestrado, venceram a guerra, né? Claro, Abraão estava no grupo, venceu a guerra. Quando eles voltaram da guerra, com os despojos, era natural, já que houve uma força-tarefa para vencer a guerra, que pegassem o que ali estava e repartisse por aqueles que trabalharam. Então o rei de Sodoma olhou para Abraão, falou assim: Abraão, que ainda era Abraão, pode pegar o que você quiser da sua parte. Irmão, crente fala, você sabe, né? Tem até que cuidar para não falar muito. Abraão olhou para ele e disse assim: eu não quero nada. Está na sua Bíblia. Eu só vou aceitar o que os meninos consumirem no caminho, os soldados. Sabe por quê? Eu levantei as minhas mãos para o Deus possuidor do céu e da terra. Vai piorar. Abraão completa dizendo assim: eu não quero que amanhã você diga, eu enriqueci Abraão. Meu irmão, Abraão está dizendo: meu contrato de enriquecimento já foi assinado pelo Deus possuidor do céu e da terra. Já que você levantou a mão, vou te entregar uma palavra. Deus não vai deixar orgulhosos te ajudarem. Deus não vai deixar soberbos te ajudarem. É Deus que entrou na frente e te bloqueou. Colocou todo mundo lá e não colocou você. Abriu para todo mundo e não abriu para você. Deu para todo mundo e não deu para você. Foi um apartamento para cada neto, o apartamento não chegou para você. E você pensa que é o patinho feio, está descobrindo hoje que é o patinho bonito. Jesus olhou e disse: de você, quem vai cuidar sou eu. Aleluia! Jesus está aqui. Pegou a capa, jogou fora. Minha provisão vem dele. Então, meu irmão, sai dessa loucura de achar que você vai ficar rico jogando. Claro que eu não estou falando de esporte, vocês entenderam, né? Quem está provendo na sua vida é Ele. Quem está abrindo a porta é Ele. Quem está fazendo é Ele. Quem está socorrendo é Ele. Quem está enviando a bênção é Ele. Eu estou me lembrando, Vilma, quando você me colocava para preencher os talãozinhos do Guanabara. Ai, que raiva! Não é ilícito tentar ganhar o carro do Guanabara, mas eu sabia que eu não ia ganhar, irmãos. Que raiva! Um homem sem carro, com um carro furado. Quando acabava de fazer compra no Guanabara, de Nova Iguaçu também, não é Guanabara daqui não. Lotado, lá vinha ele com aquele talão. Eu olhava para ele. Aí me dava vontade de dizer assim: não vou preencher, mas eu olhava para ele, tadinho, com tanta fé. Mas na minha mente eu pensava: ele não vai ganhar. Meu irmão, tem coisa na tua vida que Deus diz: quem vai fazer sou eu. Oh, Espírito de Deus. Se for pelo Guanabara, né? Mas no meu caso eu sabia que não era. Quando ele pega a capa e ele joga fora.
e eu começo a concluir, ele está dizendo assim, a minha provisão vem dele. E a minha proteção. Irmão, nós estamos vivendo dias em que parece que é quase impossível viver sem medo, sim ou não? Está complicadíssimo, não está? Está complicadíssimo. Mas eu quero te entregar uma palavra de fé esta noite. Não é galho de arruda que vai te proteger. Espada de São Jorge, comigo ninguém pode. Elefante com bumbum para a porta. Meu irmão, você parou no túnel do tempo, né? Você assistiu Odete Roitman da primeira vez, só pode ser. Isso aí tá cafona, tá antigo. Vira esse elefante para o outro lado. Quem vai proteger sua casa é aquele que te encontrou na beira do caminho e chamou teu nome. Também não fica com essa neurose de 7 cadeados na porta. Se tiver um incêndio, não vai dar tempo. E Deus não tem nada com isso. É você que está desequilibrado. Para com isso. Os alarmes horrorosos, escandalosos, você não consegue desligar, fica no meio do pátio do shopping apertando, pensa que o ladrão é você. Meu irmão, para quê? Vigia, vigia, mas confia.